Olá, eu sou o Caio, você está no canal CLFC, seja bem-vindo a mais um vídeo sobre a Copa do Mundo. Terminou a primeira rodada da fase de grupos e vamos então comentar sobre os 4 jogos que aconteceram nesta quarta-feira, dia 17 de junho, pelo grupo K e pelo grupo L. Mas antes, se você é novo por aqui, se inscreva no canal, deixa o like, ativa o sininho das notificações e deixe aí seu comentário também sobre a Copa do Mundo até aqui, sobre esses jogos que finalizaram a primeira rodada e o que você espera do restante dessa fase de grupos e de toda a Copa, né? Bom, vamos começar falando de um dos favoritos ao título, que é Portugal. Muita gente considerando Portugal como favorito nessa Copa, inclusive eu. E eles estrearam de forma negativa, empatando com o Congo, que tem um gosto de derrota para Portugal. Muito pior que o empate do Brasil contra o Marrocos, né? Preciso explicar, Marrocos o que fez na última Copa, ficou em quarto lugar, a seleção que foi campeã da Copa Sub-20, é uma seleção muito forte. Já a República Democrática do Congo estava há muitos anos sem participar de uma Copa do Mundo. Tem seleções piores dessa Copa, bem piores. Por exemplo, Cabo Verde, que empatou com a Espanha no 0-0. Também foi uma decepção a estreia da Espanha, que a gente comentou aqui. É uma seleção inferior à República Democrática do Congo, na minha opinião, pelos jogadores que tem. O Congo tem jogadores ali que a gente conhece, que jogaram na Europa, alguns ainda jogam, como é o caso do Wan-Bissaka, que poderia até jogar pela seleção inglesa, não teve tanto espaço lá e acabou optando por defender a República Democrática do Congo. Tem o Bakambu, que jogou ali no Real Betis, quase veio parar no Santos, mas acabou não acontecendo. E tem outros jogadores que participaram, jogaram no futebol europeu ou ainda jogam como o Tom Zé, por exemplo. Bom, mas Portugal é muito superior, né? Principalmente no meio de campo. Portugal tem um time muito bom em todas as posições. Nesse jogo, eles tiveram desfalques na zaga, né? Os dois zagueiros que devem ser os titulares, o Rubem Dias e o Gonçalo Inácio, não jogaram. A zaga foi formada por Tomás Araújo e Renato Veiga, que são zagueiros bons, mas abaixo desses outros. Eu acho que o Inácio já é abaixo também do que era o Pepe, mesmo o Pepe velho ali, e inclusive fez uma grande Copa em 2022, uma grande Euro em 2024, decidiu se aposentar e acho que faz falta nessa seleção, até pelo fator liderança. Estou sentindo o Cristiano Ronaldo muito isolado nesse time hoje, e esse empate destaca muito a atuação ruim do Cristiano Ronaldo, mas não só ele, né? O time todo jogou mal. Portugal começou o jogo muito bem, troca de passe ali que se repetiu o jogo inteiro, né? Durou muito tempo essa posse de bola, foi 79-25. 79-25 não existe, né? Chegou a estar 79-21, chegou a estar 80-20 também, mas terminou ali com 75-25, a questão da posse de bola para Portugal. No começo uma troca de passe ali e aos 5 minutos saiu o gol de cabeça do João Neves. E parecia que Portugal ia emplacar ali já uma goleada, talvez, né? Fazer um 2-3-0 e ficar tranquilo no jogo. Não foi o que aconteceu. Portugal faz esse gol, depois começa a tocar bola, tentando achar o Cristiano Ronaldo de alguma maneira, fazendo cruzamento, dando um passe para ele tentar ganhar do zagueiro, que está muito difícil de acontecer com ele aos 41 anos de idade. E não tinha muitas outras coisas, né? Portugal não finalizava, terminou o jogo com apenas 9 finalizações, menor número de chutes da Copa até aqui, dependendo de onde você for ver essa estatística, né? Tem lugar que o primeiro tempo terminou com mais finalização de Congo do que de Portugal, por sinal. Né? Congo consegue empatar ali no finalzinho do primeiro tempo com o Issa, gol de cabeça também. Muitos gols de cabeça saindo nessa Copa, especialmente nessa terça-feira, quarta-feira, perdão. Pois bem, Portugal tentou buscar o Cristiano Ronaldo de toda maneira. Eu acho que ele se sente ali, né, nessa pressão de fazer um gol, porque todo mundo está falando, Messi fez hat-trick, o que o Cristiano Ronaldo vai fazer? Ele acabou não fazendo nada, não tendo muita chance também. A bola não chegou para ele como deveria chegar, mas Portugal não pode ter só essa jogada de buscar o Cristiano Ronaldo o tempo inteiro. Os outros jogadores têm que tentar finalizar, têm que tentar jogada individual, tem que trabalhar jogadas entre si, e o Cristiano tem que participar dessas jogadas também. Poucas vezes ele saiu da área para participar. O Cristiano não é o Haaland, que toca pouco na bola. E o Haaland, se você jogar a bola pro Haaland, o Haaland é o que o Cristiano Ronaldo era há alguns anos atrás. Porque a carreira do Cristiano Ronaldo é dividida em partes, né? Desde 2014, que ele teve uma lesão no joelho, antes da Copa, ele nunca mais foi aquele Cristiano Ronaldo que carregava a bola de trás, driblava 3 jogadores, chutava de longe, de qualquer lugar ele chutava. Até cobrança de falta dele, ele não bateu mais falta igual depois de 2014. Então ele foi mudando seu estilo de jogo, começando a jogar mais perto do gol, e daí ele começou a fazer mais gol ainda do que ele já fazia, né? Apesar disso, não superou o número de 2013, a maior temporada dele em número de gols, 69.
Ele nunca fez mais gol que isso jogando mais perto do gol. Mas ainda fazia muito gol e funcionava. Você jogava a bola, ele ganhava do zagueiro, né, no físico. Hoje ele ainda tem um físico bom? Tem, mas é um jogador que é triste pra mim dizer isso. Sou muito fã do Cristiano Ronaldo, mas, cara, ele é um jogador comum hoje. É um jogador comum. Não é o cara que vai decidir jogos sozinho, como ele fazia lá em 2014. Eu acho que tem gente que liga a TV esperando ver isso ainda, cara. Faz muito tempo que ele não faz isso. E hoje, ele também não é aquele matador de 2017, 2018, que foi até 2021. A primeira temporada dele no Manchester United foi boa, nesse ponto. Fez até uns gols de longe, assim, em alguns jogos. Lá na Premier League, mas não, claro, como na primeira passagem, né? Lá o cara era uma máquina absurda mesmo. E foi assim até 2013. A lesão em 2014 mudou completamente. Mas hoje ele não consegue jogar bem de costas para a defesa. De costas para o gol, como ele tem que jogar. Eu acho até que o melhor para ele seria jogar com outro atacante do lado. Mas isso faria o time ter menos um marcando. Já tem menos um marcando, que é o Cristiano. Ele não volta para marcar. Não que o Messi volte também. São posições diferentes, como eu disse. E o Messi consegue, na posição dele, na característica dele, as características são diferentes, né? Se o Cristiano fosse igual ao Messi, ele usaria a camisa 10. Não que o 7 não seja um número importante. O Cristiano tem muita importância em elevar o tamanho do número 7, né? Que já era um número importante. O Garrincha era 7, ele foi um dos caras na Copa. Teve uma Copa que foi do Garrincha de 62, não foi do Pelé. Mas o Cristiano elevou o patamar do número 7, que é muito importante, mas ele precisa de um 10 para complementar. E inclusive eu tenho que criticar aqui o 10 de Portugal, porque o Bernardo Silva não jogou literalmente nada. E não é de hoje que o Bernardo Silva está jogando mal na seleção. Ele foi anunciado pelo Real Madrid, inclusive, nesta quarta-feira, antes do jogo. O Real Madrid correu para anunciar o Cucurella antes do jogo da Espanha, correu agora para anunciar o Bernardo Silva também. E não deu muita sorte para esses caras serem anunciados no dia da estreia, não. E eu acho que o Bernardo já tem que ir para o banco de Portugal há algum tempo. O Cristiano talvez também deva ir. Porque o Bernardo está jogando em Portugal como ponta direita e ele não dá mais para ele jogar ali também. Como o Cristiano não vai jogar de ponta esquerda. Bom, o time todo de Portugal teve uma atuação bem apagada e decepcionante, né? Bruno Fernandes pouco apareceu no ataque. Quando ele ia aparecer para fazer o gol, foi quando o Cristiano Ronaldo finalmente conseguiu finalizar uma bola, mas não era para ele finalizar. A jogada foi feita para o Bruno Fernandes, o Cristiano antecipou, finalizou, a defesa de Congo travou e virou escanteio. E os escanteios não deram em nada, né? E aí, até depois vendo o Harry Kane fazer um gol de cabeça em cobrança de escanteio, eu penso, o Harry Kane saiu da área para ninguém marcar ele ficou lá de fora da área, o Declan Rice abriu o escanteio aberto e ele fez gol de cabeça. O Cristiano Ronaldo fica no primeiro pau com 3 jogadores em cima dele, ele acredita que vai ganhar. Não ganhou nenhuma. Mas hoje o Harry Kane é um dos melhores, se não o melhor jogador do mundo. E o Cristiano Ronaldo, como eu disse, infelizmente, é um jogador comum. Mas que pode ainda ser útil para Portugal, desde que Portugal não jogue apenas dependendo dele. Eu preciso que você faça meus gols. Não, a gente precisa marcar gol. Se a gente fizer jogada, chutar de fora da área, criar uma jogada perigosa que termine numa falta, num pênalti, ele vai marcar gol. Se alguém finalizar, o goleiro pode dar um rebote, como deram pro Messi, dar uma sorte de pegar o Lucas Zidane aí, falhar, entregar a bola no pé dele. Ele vai estar ali para fazer o gol, ele tem faro de gol ainda. Só que criar jogada só para ele marcar não dá. E Portugal tem qualidade para não depender de um jogador. Ainda mais de um jogador de 41 anos. Não é como antigamente, que a seleção de Portugal não era forte como agora, e não era uma seleção horrível também, como alguns falam, mas era uma seleção inferior, que hoje não era uma das melhores do mundo como é agora. E aí você tinha o Cristiano Ronaldo tendo que resolver. E na época ele resolvia. O Eurocopa de 2012, ele levou a seleção de Portugal para a Copa de 2014, e aí ele não conseguiu jogar bem. Chegou mal na Copa de 2010, chegou mal na Copa de 2014. Mal fisicamente. Estava no auge técnico, mas estava mal fisicamente. Aí 2018 foi quando ele chegou bem fisicamente e ainda no auge técnico. Não era aquele de 2014, mas era o cara que estava finalizando de qualquer maneira, fazendo gol. E aí teve aquele hat-trick na estreia contra a Espanha, foi a melhor Copa do Cristiano. 2022, chega mal fisicamente, porque não estava jogando, e já em declínio técnico. E agora, com 41 anos, é óbvio que ele está no declínio técnico e físico. Ele pode dizer que não, que fisicamente ele está muito bem. Bem para uma pessoa normal, para um atleta, mas para um jogador de futebol, nessa função, ele não vai ganhar dos zagueiros como o Haaland ganha. Como o Harry Kane ganha. O Harry Kane é diferente do Haaland, né? O Harry Kane, o cara está em toda parte do campo. Eu acho que o Cristiano seria melhor para ele jogar até meio assim.
Só que com 41 anos eu acho que ele não consegue fazer isso, né? Correr o campo todo. Ele teve 19 toques na bola. O mapa de calor dele é muito pequeno. Então eu acho que tem um jeito sim dele contribuir, ainda como titular, mas aí vai depender da partida também. E o Roberto Martins tem que descobrir isso, tem que gerir bem esse elenco, unir esse elenco. Eu achei que eles estavam bem unidos, né? Até pela tragédia do Diogo Jota, que foi homenageado ali pela FIFA antes do jogo. Mas eu vejo dentro de campo assim um time distante. E até o fator liderança do Cristiano Ronaldo não parece o mesmo de 2016, quando ele vai lá com o João Moutinho, anda bater o pênalti. Ali ele virou aquele exemplo de líder e hoje eu não vejo isso. Ele parece meio apático, distante dos outros jogadores. Quando a câmera foca nele, ele está sem acreditar no que está acontecendo. Acho que o Roberto Martins não é o cara para isso, né? Se eu pudesse, eu trocaria o treinador agora, ó. Roberto, tchau, Jorge Jesus, vem aqui que você é o cara para dar jeito nisso aqui. Mas vamos ver se o Careca dá um jeito ainda, né? Se o Careca consegue dar a volta por cima. Muitos dizem que ele enterrou a geração belga. Não acho que seja bem assim. A França era uma seleção muito boa já em 2018, era melhor que a Bélgica. E eles ganharam de 1-0, foi um jogo sofrido. A Bélgica poderia ter vencido a França, ter empatado, ganhado dos pênaltis e ser campeão mundial, não seria impossível. Mas a Bélgica também poderia ter perdido pro Brasil. Poderia, não fosse a cagada do Fernandinho, aquela defesa do Courtois, o pênalti não dado no Gabriel Jesus, poderia ter acontecido de tudo. Como o Cristiano Ronaldo falou, né, na entrevista, que Portugal poderia ter vencido como poderia ter perdido. Mas a expectativa hoje é que Portugal vencesse bem, né? Começou ali iludindo com 1-0 e depois parou de jogar, tentando fazer o Cristiano marcar o gol e ficou até o final. E poucas chances Portugal teve que não tenha... que tenha levado perigo, né? O goleiro Empassi nem apareceu. Não é como se fosse o vozinho de Cabo Verde, fechando o gol contra a Espanha e a defesa sendo um grande destaque. A defesa foi destaque. Mas muito mais pela incompetência de Portugal, pela falta de criatividade da equipe. Bom, vamos falar das outras partidas. Tivemos aqui Inglaterra e Croácia. Deixa eu pular aqui primeiro para Uzbequistão e Colômbia. Eu já volto para falar de Inglaterra e Croácia, que foi o melhor jogo da Copa até agora, hein? Uzbequistão e Colômbia, que foi também pelo Grupo K, Grupo de Portugal, e a Colômbia venceu por 3-1. E olha, isso é uma coisa que também pode assustar a seleção portuguesa, porque a gente viu uma seleção do Uzbequistão que, apesar de ter sofrido 3 gols, tem um goleiro horrível. O goleiro do Uzbequistão falhou ali em 2 gols, o da Colômbia também. O da Colômbia também, eu tô falando, ó, se vocês chutarem de fora da área, vai sobrar um rebote pro Cristiano Ronaldo, cara. Se vocês criarem outras jogadas, né, se for tudo nele, é fácil parar um jogador só. Ele que vai finalizar, vamos todo mundo em cima dele, acabou. Então que ele puxa a marcação para vocês aparecerem, né? Desculpa se eu tô desabafando com Portugal como se fosse o Brasil, né? Mas eu tô torcendo muito para Portugal pelo Cristiano Ronaldo, cara. Mas aí uma situação parecida com o Neymar, a diferença é que o Cristiano entra em campo e o Neymar não, né? E o Cristiano tem 41 anos, o Neymar ainda tem 34 e deveria estar no auge. Colômbia e Uzbequistão. Então 3-1 para a Colômbia, Daniel Muñoz fez o primeiro gol para a Colômbia. O Uzbequistão foi lá e empatou aos 15 minutos do segundo tempo. Luiz Dias fez 2-0, 2-1 para a Colômbia, falha do goleiro do Uzbequistão. E o Hamilton Campas fez o gol da vitória da seleção colombiana, sacramentando a vitória já nos acréscimos. 3-1. Estreia do Uzbequistão em Copa do Mundo, consegue marcar um gol. Eu acho que fez um jogo até digno. Não foi goleado, 3-1 na goleada. E para a Colômbia, né, fez bem, começar vencendo. E vendo Portugal empatar, a Colômbia dispara na frente para tentar terminar em primeiro lugar do grupo. Bom, agora sim, falando do grupo L, Inglaterra e Croácia fizeram um dos melhores jogos, se não o melhor jogo da Copa até aqui. 4-2 para a Inglaterra, uma seleção que é uma das favoritas, mas sempre vista com desconfiança. Acaba sempre sendo visto com desconfiança, porque desde 2018 eles estão chegando, mas nunca ganham. Né? 2018 foi semifinalista perdendo para a própria Croácia, então esse jogo foi uma reedição de semifinal de Copa. Aí eles chegam na final da Euro 2020, perdem em casa para a Itália, chegam na final de novo em 2024 e perdem para a Espanha. Vamos ver o que a Inglaterra apresenta nessa Copa, mas ela chega desacreditada em relação a Portugal, que estreou mal, a Espanha, que estreou mal, e a França, que estreou bem, mas a Inglaterra para mim jogou melhor. Acho que a França tem jogadores melhores, tem uma defesa melhor e mais confiável que a Inglaterra e tem talvez mais atacantes decisivos, mas a Inglaterra tem hoje para mim o melhor jogador do mundo, que é o Harry Kane. Jogou muito vestindo essa camisa aqui nessa temporada, assim como o Luiz Dias, a camisa serve para homenagear os dois nesse vídeo. O
O Kane jogou muito nessa partida, pô, tava em toda parte do campo, ajudou na defesa. Teve um momento que a Croácia poderia ter feito o gol, o Harry Kane se atira na bola e ele salva ali, a bola bate na barriga dele. Seria gol da Croácia, seria 3-3 naquele momento. Sim, um jogo espetacular. O primeiro gol saiu aos 12 minutos de pênalti. O Kane bate a primeiro, o goleiro Livakovic defende. Livakovic, que foi o herói da Croácia contra o Brasil em 2022. Defendeu pênaltis ali, eliminando o Brasil naquela Copa. Defendeu um pênalti, né? O outro Marquinhos mudou na trave. Só que o Livakovic se adiantou. O VAR pegou o pé dele fora da linha. Mandaram voltar o pênalti. Aí o Kane bateu no mesmo canto. Sempre acontece isso, né? O jogador vai lá, bate no mesmo canto, o goleiro pula pro outro achando que ele vai mudar o canto. Gol do Harry Kane, ele que perdeu o pênalti na eliminação da Inglaterra em 2022 contra a França. Ele bate um pênalti na lua. Dessa vez ele perdeu o primeiro, o goleiro defendeu, mas o segundo ele guardou. E aí vem o gol de empate do Baturina para a Croácia. Um gol de fora da área, ali teve um desvio, muita gente considera até falha do Jordan Pickford, porque ele chega a tocar na bola, mas não consegue evitar o gol do Baturina. Vocês estavam acostumados a ver jogadores croatas que não terminam em it, né? Kovacic, Modric, Perisic. Temos aí o Baturina e o Musa que fizeram os gols da Croácia nesse jogo, né? A Inglaterra chegou a fazer 2-1 ainda no primeiro tempo com o Harry Kane de cabeça. O Declan Rice é um exímio cobrador de bolas paradas, seja de falta, seja de escanteio. É só ver a quantidade de gols que o Arsenal fez também de escanteio na temporada. Muito se deve à cobrança perfeita do Declan Rice, e não só aquela loucura que o Arsenal faz na grande área no momento da bola parada, né? Que aconteceu até nessa Copa, inclusive, com a Noruega. Bom, Bellingham faz o terceiro gol da Inglaterra. Ainda no primeiro tempo, né, tem um gol do Kane, o empate do Musa. Bellingham faz o terceiro logo no começo do segundo tempo. E aí o Rashford, já mais para a reta final, faz 4-2. Ele tem a oportunidade de fazer o quinto gol lá no finalzinho, depois desse contra-ataque, que tem origem na bola que o Harry Kane salva com a barriga lá atrás. Termina no contra-ataque, mas o Rashford, a Inglaterra não consegue fazer o quinto gol. De qualquer maneira, uma grande vitória, um início muito bom para a Inglaterra na Copa do Mundo, enfrentando um grande adversário que foi vice-campeão em 2018, terceiro colocado em 2022. A Croácia pode ir longe mais uma vez, é uma geração já envelhecida, né? Você tem ali ainda os remanescentes Luka Modric, Perisic, o Brozovic também, Kovacic. Esses caras estão na seleção pelo menos desde 2014, né? A Croácia ficou fora da Copa de 2010 porque o Modric jogou a Copa de 2006 também. Ele está na sua quinta Copa do Mundo. Como a Croácia não jogou 2010, ele não está na sexta, como estão Messi, Cristiano Ronaldo e Ochoa. E o Modric, ao lado do Cristiano Ronaldo, é o jogador de linha mais velho a entrar em campo na Copa do Mundo. Destacar aqui que o pênalti que a Inglaterra sofre no começo foi cometido pelo Modric. Ele nunca tinha feito um pênalti na carreira, foi a primeira vez. Pra tudo ter uma primeira vez, né? Ainda mais quando a sua carreira é tão longa. E ele acabou cometendo esse pênalti em cima do Madueke. E a Inglaterra que chegou desacreditada também pela convocação diferente, controversa do técnico Thomas Tuchel. O técnico alemão deixou de fora jogadores como Cole Palmer, Alexander-Arnold. E ele convocou jogadores que talvez não tinham tanto apelo, como é o caso do Madueke. Mas que até agora tem funcionado. Pelo menos essa primeira rodada funcionou muito bem. Acho que a defesa ainda é algo para se ajustar, mas eles enfrentaram um time bom também. Vamos ver como vai ser o desempenho na Inglaterra nos próximos jogos contra a Gana e Panamá. E no mata-mata, é claro. Bom, falando em Gana e Panamá, um dos piores jogos da Copa do Mundo. Eu acho até que Portugal e Congo talvez tenha sido pior em número total de finalizações. E porque só Portugal tentou jogar a maior parte do tempo e só tentava fazer uma coisa. Agora, Gana e Panamá, a gente teve o Panamá surpreendendo e finalizando e atacando mais do que Gana no total, né? 11 finalizações do Panamá, 4 na direção do gol, mas quem venceu foi Gana, que é uma seleção melhor. E Gana vence então com o gol do Caleb. Caleb Erenti faz o gol da vitória de Gana já nos acréscimos. Parecia que o jogo ia terminar 0-0 e seria de fato considerado o pior jogo da Copa ali. Não teve um protagonista como foi o Vozinha no jogo contra a Espanha. E no caso aqui eu até esperava mais a seleção ganesa e o jogo foi bem fraco assim mesmo. O mais fraco da Copa até aqui. E assim terminou então a primeira rodada da Copa do Mundo. A segunda já começa hoje, nesta quinta-feira, dia 18, com República Tcheca e África do Sul. Esse jogo abre a rodada 1 da tarde. 4 da tarde tem Suíça e Bósnia. República Tcheca e África do Sul é do grupo A, grupo que tem México e Coreia do Sul, que vão jogar às 10 da noite. Mas antes tem pelo grupo B também, o grupo de Suíça e Bósnia, Canadá e Catar.
É uma agenda que não tem jogos que despertam tanto interesse nesta quinta-feira, mas podemos ser surpreendidos. Eu acho que o melhor jogo é o último, México e Coreia do Sul, batalha BTS versus RBD. Diz aí pra quem você vai torcer. Eu acho que vai ser um jogo interessante, principalmente, né, a torcida mexicana faz uma festa incrível no estádio. Esse jogo vai ser em Guadalajara. E amanhã temos a sequência da segunda rodada e o segundo jogo do Brasil, Brasil e Haiti. 9h30 da noite, o Brasil enfrenta a seleção do Haiti, jogando na Filadélfia. Bem, amanhã eu estou de volta para comentar os jogos desta quinta-feira, dia 18. E também a gente pode fazer um prognóstico do que vai acontecer em Brasil e Haiti. Será que o Neymar vai para o jogo? Acho que não. Mas se for, já digo, você teve uma expectativa alta com o que o Cristiano Ronaldo ia fazer hoje? Não tem essa expectativa com o Neymar também, porque a realidade pode te decepcionar.